Olá, alunas! Aqui é o professor Marcelo Silva, da disciplina de Introdução à Economia do curso técnico em Administração do Colégio Debrando. Hoje é a nossa segunda aula, nós trataremos da evolução da ciência econômica. Uma boa aula a todos nós. Iniciando com a revisão da aula anterior. Na aula anterior, então, nós tratamos do problema da escassez, que é de fato a principal preocupação da economia. Depois de discutir sobre a questão da escassez, nós fizemos a definição de economia, a ciência que busca administrar os recursos escassos perante as necessidades das mais diversas ordens. Após isso, discutimos também os sistemas econômicos, que são a forma que a sociedade se organiza para que sejam tomadas as decisões básicas da economia, que são o que produzir, para quem produzir e como produzir. Nós tratamos de três sistemas econômicos: a economia dita planificada, a economia de mercado e a economia mista. A economia planificada é onde o Estado é o principal e único tomador de decisão, né? O órgão central, o Estado, que faz todo o planejamento econômico. Falamos que ainda tem poucos países que tentam essa ideia, né? Sendo atualmente a Coreia do Norte e Cuba os dois exemplos desse tipo de economia. Comentamos que a economia de mercado é quando as decisões são tomadas pelos indivíduos sem nenhuma atuação do Estado, e que não existe nenhum país do mundo que adote 100% essa ideia. E o sistema econômico misto, então, é quando os indivíduos decidem como produzir, mas o Estado faz algumas interferências na economia por meio de políticas econômicas, e que a maioria dos países, então, adota um sistema econômico de economia mista. Depois disso, tratamos dos bens livres e econômicos, sendo bem livre hoje quase que só o ar, né, que é algo que existe em abundância e que acaba não tendo preço. Já os bens econômicos são todos aqueles que são feitos, são produzidos pelos seres humanos, ou que de alguma forma utiliza recursos existentes na sociedade, né? Os bens econômicos têm várias classificações, quanto à materialidade, quanto ao destino e também quanto à exclusividade. E terminamos a aula falando dos recursos produtivos ou forças produtivas, o trabalho, o capital, a terra e a capacidade empresarial. E comentamos também que cada recurso produtivo, cada força produtiva tem a sua consequente remuneração. O trabalho é remunerado por meio de salários, o capital por meio de juros, a terra por meio de renda e a capacidade empresarial por meio dos lucros. Feita essa revisão, nós podemos avançar então para a aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é conhecer a evolução da ciência econômica. A ciência econômica, ela tem evoluído há muito tempo. Existem várias escolas, várias correntes de pensamento durante os últimos séculos que tratam da questão econômica. Nessa aula, nós vamos destacar 5 escolas: a escola da fisiocracia, a escola clássica, também a escola do socialismo, em especial marxismo, a escola neoclássica e, por fim, a escola do keynesianismo. São essas 5 escolas que a gente considera mais influente, que nós vamos destacar na aula de hoje. Fisiocracia. A fisiocracia é o nome de um grupo surgido na França, no século XVIII, que combateu as ideias mercantilistas e que formulou pela primeira vez de maneira sistemática uma teoria do liberalismo econômico. Os fisiocratas transferiram o centro de análise econômica do comércio para a produção, criando a noção de produto líquido. De acordo com suas premissas,
Somente a terra seria capaz de produzir novo valor. As demais atividades, como indústria e comércio, apesar de necessárias, apenas transformavam os produtos da terra. Com base na análise das três classes consideradas produtoras, proprietários de terra, nobreza e clero, e classes estéreis, eles sistematizaram a circulação da renda na sociedade. De acordo com esses economistas, o sistema de circulação da renda era natural e imutável, de modo que qualquer interferência do Estado seria condenável, a não ser para garantir a manutenção dessa ordem. Defendiam a mais ampla liberdade econômica, condenando as barreiras feudais e o intervencionismo mercantilista, e lançaram as máximas do liberalismo, laissez-faire, laissez-passer, que significa então deixa fazer, deixa passar. Eles defenderam também a supressão de todas as taxas, com a substituição de um imposto único que incidiria sobre a propriedade, já que essa seria a única fonte de riqueza e os proprietários apenas se apropriariam da terra sem contribuir para o aumento do produto líquido. Quanto aos agricultores e comerciantes, não deveriam pagar impostos, a fim de facilitar a circulação da renda. Escola clássica. Adam Smith e Davi Ricardo são os principais representantes da escola clássica, sendo que é com esses autores que a economia adquire o status de ciência. A escola clássica desenvolve, por meio do método dedutivo, a teoria do valor-trabalho, buscando simplificar as proposições econômicas e buscando apoio em preceitos filosóficos do liberalismo e do individualismo. Ela enfatiza a produção. O consumo e a procura ficam em segundo plano. Adam Smith distingue o valor de uso do valor de troca, enfatizando que as nações mais ricas são aquelas que produzem mais valores de troca. O valor de troca será definido pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Desse modo, refuta as ideias do mercantilismo, afirmando que a moeda seria apenas um equivalente geral. A riqueza das nações se daria pela capacidade produtiva desses países, ou seja, pelo aumento da produtividade, fruto da especialização e da divisão do trabalho. Ricardo posteriormente afirma que o valor da mercadoria será dado pela quantidade de trabalho empregada para produzi-la. Afirmará desse modo que existe uma contradição entre o valor de troca e o preço das mercadorias. Para a escola clássica, a divisão do produto da economia seria salários e sua remuneração pelo trabalho, o lucro, que é advindo do capital, e a renda, que é advinda da terra. Com os trabalhos do economista Jean-Baptiste Say, os rendimentos do capital passam a ser definidos como juros, considerados de modo separado dos lucros. Say também é autor da teoria que afirma que toda oferta cria sua procura, ou seja, de que no capitalismo toda a produção encontra sua procura, de modo que no capitalismo não há ocorrência de crises, pois a soma dos salários deve corresponder à quantidade de bens oferecidos no mercado. Então é nessa escola que surge essa ideia aí de mão invisível do mercado. Outra formulação importante dessa escola é a teoria de Ricardo, sobre a renda da terra. Por meio dela, ele afirma que os proprietários das terras mais férteis apropriavam-se de uma renda adicional, seria um diferencial. Com base nessas observações, o Ricardo desenvolve a teoria das vantagens comparativas, na qual afirma que as nações deveriam se especializar nas atividades que gerassem maiores vantagens no comércio internacional. Para isso, ele advogava a importância do livre comércio entre as nações. Essa escola, a escola clássica, então, é sem dúvida a escola mais importante de todas. É a partir dessa escola que outros autores vão desenvolvendo suas críticas e vão desenvolvendo novos trabalhos. Esses caras, então, Adam Smith, Davi Ricardo, são os gigantes da economia. É a partir dos ombros desses gigantes
que todo o desenvolvimento dessa ciência ocorre. Bem, a escola marxista. Essa escola é baseada nos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels, cujo principal trabalho é O Capital. Respaldado na teoria do valor-trabalho da escola clássica, Marx ele desenvolve o conceito de mais-valia, seria o trabalho excedente não pago. Explicando um pouquinho melhor, mais-valia seria o excedente produzido não pago ao trabalhador. O indivíduo trabalharia 8 horas, no entanto, o valor de 2 horas seria necessário para a manutenção de sua sobrevivência. Assim, ele recebe o valor dessas 2 horas e o restante, o excedente não pago, Marx chamou de mais-valia. Com essa teoria, Marx ele aponta a tendência de acumulação de capital, com a consequente e crescente pauperização dos trabalhadores, que segundo Marx será uma das causas do esgotamento do capitalismo. Marx também criticou o método de análise dos economistas clássicos, valendo-se para tanto da teoria do materialismo histórico. Ele afirmava que os clássicos construíam seus argumentos com base em casos hipotéticos, dissociados da realidade, e que essas construções abstratas não consideravam o significado da dinâmica interna do processo histórico. Detalhando um pouquinho mais essa ideia de materialismo histórico de Marx. O materialismo, então, é um método analítico utilizado por Marx, segundo o qual a explicação da história se dá pela forma como os homens produzem e se relacionam com a natureza. Segundo essa tese, a cada momento histórico, os homens produzem de modo específico, e o modo como estão organizados na produção é que explicará o funcionamento das demais instituições na sociedade. A escola marxista ela rivaliza com a escola clássica em termos de influência. Atualmente, na sociedade dividida que nós estamos, entre direita e esquerda, isso fica bem evidente, né? O pessoal que é mais alinhado com as ideias de esquerda defende mais a escola marxista, e o pessoal que é mais alinhado com as ideias de direita tem uma ideia, um conceito mais próximo da escola clássica. Bem, a escola neoclássica. A escola neoclássica pertence a um conjunto de economistas cujas ideias predominaram entre o final do século XIX até a crise de 1929. Esses economistas negam a teoria do valor-trabalho, afirmando que o valor das mercadorias seria determinado em função de sua utilidade marginal. Esse conceito pode ser explicado do seguinte modo. Imagine que você está assistindo a um jogo de futebol no estádio lotado, e sentisse sede. Bem, dentro do estádio você pagaria pelo primeiro copo de água, por exemplo, R$5, pois seria de grande utilidade. Até o segundo ou terceiro copo você pagaria esse valor. No entanto, os copos subsequentes teriam menor utilidade, consequentemente menor valor. Ao sair do estádio, digamos que você tenha tomado muita água lá. Mesmo que alguém lhe oferecesse a mesma água a 20 centavos, talvez não lhe despertasse nenhum tipo de interesse. Bem, então essa escola ela considera que fatores psicológicos também determinam a utilidade e, consequentemente, a procura por um determinado bem. Desse modo, a análise dessa escola é de caráter microeconômico, e a matemática é sua principal ferramenta. Os economistas neoclássicos também acreditavam na validade da lei de Say, de modo que as crises no capitalismo só poderiam ocorrer em razão de desequilíbrios momentâneos, ou pela interferência do Estado na economia. A última escola que nós veremos é a escola keynesiana. O principal trabalho, o principal expoente dessa escola é justamente Keynes, que dá o nome para a escola. E o trabalho principal de Keynes é intitulado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. E nesse trabalho ele refuta algumas teses da escola clássica e também dos neoclássicos.
principalmente a ideia de que o pleno emprego é uma situação pouco comum na economia e que leva desse modelo à ocorrência de crises de demanda. Além disso, Keynes também afirma que o equilíbrio na economia pode ocorrer abaixo do nível de pleno emprego. Segundo ele, o nível de emprego em uma economia depende da demanda efetiva, ou seja, da proporção de renda que é gasta em consumo e investimento. Assim, o desemprego seria causado por uma demanda insuficiente de bens e serviços, o que só poderia ser resolvido por meio de investimentos. Para que esse quadro de elevado índice de desemprego seja revertido, o governo poderia atuar em políticas anticíclicas, regulando principalmente a taxa de juros, de modo que fique em patamar inferior à expectativa de lucros. Também poderia incrementar o consumo, valendo-se da ampliação de gastos públicos e da expansão dos investimentos, por meio de empréstimos públicos capazes de absorver os recursos ociosos. Keynes ele foi e ainda é muito influente na América Latina e em vários outros países. Principalmente em momentos de crise, a sugestão dele é que o governo passe a investir na economia de modo a aumentar o consumo das famílias por meio de investimentos. Obviamente que essas ideias de Keynes têm reflexos no longo prazo, porque endividam muito o país. Mas até sobre isso ele tinha uma frase que é muito interessante. Ele dizia assim: no longo prazo todos estaremos mortos. Bem, a aula de hoje foi um pouco extensa, tendo em vista a densidade do conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade e até a próxima aula.